Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Lendo com a Carol. A gente está lendo o livro de Educação Nutricional da Maria Cristina Faiber-Pug e da Denise Giacomo da Mota. A gente está no capítulo 4.4, onde eu vou falar sobre as metodologias de educação nutricional. E conforme as considerações que elas fizerem aqui no livro, eu vou pontuando com vocês os meus insights, as minhas percepções, enfim, com o meu trabalho aí com as crianças. E para quem ainda não viu os capítulos anteriores, eu recomendo que vá até o YouTube, na playlist do Lendo com a Carol. As lives anteriores ficaram salvas lá e você pode verificar com tempo, né, as demais lives. Bora lá? Então, quando a gente fala, olha só, de metodologia de educação nutricional, elas começam colocando: é o conjunto de procedimentos que visam levar a bom termo a ação didática e alcançar os objetivos educacionais com o mínimo de esforço e o máximo de rendimento. Então, pra gente, quando a gente vai fazer uma análise de metodologia a ser utilizada, isso vai depender de quais são os meus objetivos com aquele programa de educação alimentar e nutricional. E, é claro, qual é a faixa etária, porque se a ideia é que a gente tenha o máximo de resultados, né, com o mínimo de esforço, eu preciso entender como aquela faixa etária aprende melhor, como aquela população aprende melhor. E quando eu falo sobre isso, até na parte de atendimento, algo que eu falo bastante na formação online Coach Nutricional Infantil, que a gente precisa, ao receber uma família, receber a criança, perguntar como é que eles aprendem melhor, né? Uma das minhas alunas, a gente tem um grupo lá das alunas e tudo mais, e elas estavam conversando sobre como elas estão fazendo para ir vendo o curso, e uma falou que ela sentiu que ela tava devagar, sabe, no acompanhamento, e que ela queria mudar, mas que ela gosta de ir vendo com calma e anotando, porque assim ela aprende melhor. E eu falei pra ela, mas se assim você aprende melhor, não tem por que você mudar. A gente sempre, aliás, faz essa pergunta para os nossos pacientes também, né? Para os pais, principalmente aí nesse caso, como é que você aprende melhor? Para eu entender se no pós-consulta eu vou mandar vídeo, eu vou mandar texto, vou fazer um e-book para eles, né? Se eu vou orientar que eles participem de um grupo, por exemplo, que tenha discussões, porque ele aprende melhor em grupo. Então a gente precisa entender como essas famílias aprendem melhor. E a própria criança também. O que é mais fácil para ela? Vai ser se eu contar uma historinha, vai ser se eu mostrar um vídeo, vai ser se a gente mostrar alguma ilustração, vai ser se a gente jogar um jogo, vai ser se eu colocar metas para ela fazer. Como é que ela aprende melhor, tá bom? E aí, então, ela coloca assim que dentre os métodos e técnicas de ensino, antes da gente pensar neles, tem algumas considerações básicas para se fazer para um programa de educação alimentar e nutricional. Primeiro, ele estar integrado com outros programas de educação e saúde da comunidade. Então, principalmente se eu estou falando ali do trabalho da saúde pública, eu saber o que é que o entorno está fazendo, às vezes outras unidades de saúde, outras escolas, para eu poder também me integrar a isso, tá? Dentro do contexto escolar, por exemplo, na rede particular de ensino, entender, por exemplo, será que a professora está fazendo alguma atividade com eles que tenha, de alguma maneira eu consiga e desenvolver junto com ela algo para educação alimentar e nutricional? E eu demorei, sabe, nos primeiros anos para me ligar nisso, e era engraçado que às vezes eu chegava na escola numa época de feira de ciências e as crianças estavam fazendo alguma coisa com a professora que eu poderia ter participado, porque tinha a ver com a alimentação. Então a gente se integrar do que os outros estão fazendo. E isso no consultório também é interessante até para parcerias, de você saber de programas que fonoaudiólogos, psicólogos, pediatras possam estar fazendo, né? Para você fazer parcerias e levar esse teu serviço também, ok? Ela fala também sobre a educação informal ser geralmente a mais efetiva, então aquele método engessado, rígido, padrão, né, não é geralmente que vai ajudar os educandos a aprender melhor. Os educadores, quando eles são da própria comunidade também, quando eles entendem, quando eles se integram, isso vai ser melhor. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem programas, isso fica claro, né? Programas de educação alimentar e nutricional, que duram mais tempo, que você tem maior frequência de encontro com as crianças, maiores os resultados.
Por isso também que eu falo para os pais, quando eles vêm na busca de uma única consulta, de um único atendimento, eu falo para eles que a gente precisa de tempo para desenvolver essa criança dentro dos objetivos que eles tiveram ao me procurar, né? Que em um atendimento a gente vai conseguir fazer algumas orientações, sim, definir algumas metas, algumas ações, mas que com certeza um resultado de longo prazo ele vai vir num acompanhamento com a criança. Uma das grandes dificuldades que eu vejo dos profissionais é, meu Deus, mas eu consigo fechar só um primeiro atendimento e uma consulta de retorno se o retorno está incluso na primeira consulta, né? Quando na verdade a gente sabe que para alimentação precisa de tempo para mudanças, precisa de tempo para a criança se adaptar. Portanto, lá no primeiro atendimento eu mostro quanto tempo, mais ou menos, estimado, a gente vai precisar perante as demandas que a família está trazendo. E eu falo que isso é estimado, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, né? E aí, eu também falo para eles sobre a importância disso para a criança, para o aprendizado alimentar dela. E isso é algo que a gente precisa pôr na cabeça, que a gente não tem que resolver tudo que a família traz pra gente num primeiro atendimento. A gente precisa resolver. E como que eu posso resolver, eu falo pra família? Se a gente tiver tempo para trabalhar. Porque eu vou colocar ações para vocês desenvolverem entre um atendimento e outro, e portanto, eu preciso que vocês, né, tenham esse tempo aqui de acompanhamento comigo. É possível para vocês 6 encontros? É possível para vocês 8? É possível para vocês 10? É possível para vocês 12? E a mesma coisa eu falo quando a gente faz as oficinas em grupo. Então, as oficinas de educação alimentar e nutricional, por que não apenas uma, né? Por que a gente vai precisar aí de mais oficinas, entendeu? Outra coisa, ver os locais, buscar por locais ideais para aquele desenvolvimento. Isso é importante na época que você vai fazer a parte de metodologia. Onde é que você vai produzir essas atividades, né? Ela coloca também que o sucesso da educação nutricional, ele geralmente é maior quando os educandos buscam por aquilo do que quando você eleva. E aqui é a hora que eu olho e falo, realmente, eu falei muito disso na semana da diferenciação, né? Que quando a criança, ou o pai ou a mãe vê por si só a necessidade da mudança, eles tendem a mudar mais depressa ou então a se comprometer mais com aquela mudança. Principalmente se a gente está falando aí de crianças de idade escolar, né? E a gente faz isso com boas perguntas, perguntando para fazer eles refletirem. É muito mais efetivo se eu faço ele refletir sobre a quantidade de ultraprocessados que tem na casa dele e como que eles podem mudar, do que eu falo simplesmente tira os ultraprocessados, porque não é a recomendação. Será que eles já não ouviram isso, gente? Já, né? Eu deixo pra falar disso, não é que eu não fale, mas eu falo isso num e-book pós-consulta, num vídeo que eu envio, né? Hoje mesmo no canal do Telegram eu mandei lá o PDF dos 12 passos do novo guia, um vídeo. Então eu tenho o costume de mandar para as famílias, estejam elas em atendimento individual, sejam elas das escolas, né? Esses informes gerais. Mas eu não preciso ficar trabalhando isso necessariamente no atendimento. No atendimento eu vou focar na necessidade deles, tá? Então, bora lá. Aí, depois disso, a autora, ela traz assim, que dentre os métodos e técnicas que são aplicados, a gente pode ter individuais, pode ter em grupo, ou então direcionados à população em geral. Direcionados à população em geral é a grande mídia. Então, por exemplo, rádio, TV, que eu vou abrir, eu não sei exatamente em quem vai chegar, né? Então, essas sim são orientações gerais, que é o que o Ministério da Saúde faz nas campanhas de abertura, porque ele joga ali na mídia e vai chegar a toda a população. Então, tem que existir até um cuidado do que é que vai ser falado, porque vai chegar a todo mundo, seja uma classe mais alta ou uma classe mais baixa, são orientações gerais. Quando a gente fala das orientações individuais ou em grupo, então eu no 1 a 1 ali com a criança, né, por exemplo, ou eu num grupo de crianças, por exemplo. Dentre a seleção criteriosa dos métodos, eles têm por finalidade, sempre tenham isso na cabeça, facilitar o aprendizado do outro. Então não é a maneira que eu mais gosto, a que vai ser mais fácil, não é simplesmente a que é possível, mas é aquela que vai facilitar que o outro aprenda. Porque senão de nada adianta o programa de educação alimentar e nutricional, né? Aí eu tô ali só cumprindo tabela.
Então, eu preciso facilitar o aprendizado. Quando eu falo de programas que eles venham para métodos individuais, então principalmente ali atendimento no consultório, né? A gente tem algumas possibilidades de ação. E ela coloca aqui, eu vou pontuar as que a autora colocou. Estudo orientado, então é quando a gente pega e dá uma missão, por exemplo, para a criança e para a família, para procurar informações que não vai ser você que vai dar. E eu nunca, antes de eu ler esse livro, eu nunca tinha trabalhado com isso, porque eu dava as orientações, né? Eu sei das orientações, eu ia lá, eu informava, entregava os materiais. Mas aí eu comecei a pedir para que eles pesquisassem algumas coisas. Quando a gente trata de criança em idade escolar, até isso é tipo trabalho de escola, sabe? E era muito engraçado, porque eles vinham com algumas demandas incríveis pra gente trabalhar depois. Então, é bem interessante trabalhar assim. Outra é trabalhar com instrução programada. E o que é isso? É um método de ensino que ele vai levar a estudar individualmente, sem intervenção direta de quem está ali participando, então sem intervenção direta do nutricionista, um assunto específico. Só que aí você dá esse material para ele estudar. Mais ou menos a mesma coisa do anterior, a diferença é que no anterior ele vai procurar nas fontes deles e nesse daqui você coloca para onde ele pode procurar. Nesse ponto eu gosto mais, porque aí eu oriento que sejam locais de busca que façam mais sentido para a criança. Eu até tenho vários livrinhos de infantis mesmo, tem alguns livrinhos de curiosidade. Às vezes eu dou esse livro para a criança levar e me trazer no próximo atendimento e ela vai fazer algumas pesquisas nesse livro. E eu tô considerando, portanto, que a família vai conversar sobre na casa, né? Outra forma é entrevista. Perguntar. Gente, vocês não têm ideia como fazer processo de entrevista é legal para as crianças, como elas gostam. Elas perguntarem, por exemplo, eu falo perguntar para os avós o que eles comiam, perguntar, crianças com seletividade, qual que é a fruta preferida da sua mãe, o legume preferido do seu pai, e do seu tio, e do seu priminho, e da sua avó, da professora. E essas pesquisas, porque essa pode ser tanto a criança pequena fazer ou a grande, a diferença é que um vai desenhar e o outro vai escrever. Essas pesquisas vai fazendo com que surjam conversas da família. Eu já tive crianças que voltaram dizendo assim, tia Carol, eu nem sabia de uma fruta que é preferida da minha avó, e aí a gente foi lá e comprou e eu gostei também. Aí será que ele gostou simplesmente só porque ele gostou do sabor? Ou porque teve toda uma relação dele descobrir aquilo com a avó, da avó ir lá com ele, comprar e eles comerem juntos, né? Aquela sensação de pertencimento. Então, gosto bastante de trabalhar com essa parte também. E aí tem o aconselhamento por si só, que é o que mais tem costume de fazer, que são as orientações, as explicações ali dirigidas diretamente, né? Nos métodos em grupo, ela coloca como possibilidades de metodologia você utilizar painéis para explicação. Então, as minhas alunas, Andréia, vi até que entrou aí, a Ju. Painéis, a gente pode fazer tarefas dirigidas, então tarefas de fixação, demonstração. Pode, se você está em grupo, cada um partilhar um pouco de informações, não apenas você como nutricionista. Você pode fazer leituras dirigidas, então eu adoro trabalhar com historinhas em idade pré-escolar. Elas funcionam bem com os escolares também, mas aí brincadeiras e jogos vão melhores, né? Você pode, inclusive, pedir, se você trabalha em escola com escolares, e crianças também já do ensino médio, pedir para que eles façam os trabalhos em grupo, com pesquisa, com apresentação. Eu vi uma aluna minha com um projeto que ela fez numa das escolas, e eles fizeram sobre reciclagem, aí tinha a parte da alimentação, e cada grupo apresentou, por exemplo, os grupos ficaram responsáveis por apresentar uma receita com reaproveitamento máximo de alimentos, e aí tinha degustação para todo mundo. Então, gente, tem muito campo aí pra gente poder trabalhar, saindo um pouquinho da caixinha. E aí ela vai pontuando aqui no livro, então, cada uma dessas que eu fui colocando para vocês. E o interessante é que ela fala sobre como o grupo ele pode causar uma aprendizagem maior para o indivíduo.
como estar em grupo facilita a aprendizagem, porque você vê que o outro é capaz, que o outro pode, e aí de repente você vê que um outro tem uma dificuldade muito semelhante que a sua também, então que você não é tão diferente assim, você não é o único chato da família, sabe? E que não come ou coisas do tipo. Por isso, trabalhos em grupo, eu realmente tenho assim uma queda incrível por trabalhar com crianças em grupo por conta disso. E a gente pode, nesse sentido, fazer um mix sempre, porque, por exemplo, na formação online em coaching nutricional infantil, as ferramentas, elas são mais para o trabalho individual, né? Mas ainda na semana passada, na verdade, eu ajudei uma aluna a estabelecer um programa nutricional onde ela vai fazer um mix entre encontros em grupo para educação alimentar e nutricional com as crianças, outros encontros com os pais das crianças e outros que são atividades individuais, onde ela vai fazer diagnóstico, vai fazer a parte toda de avaliação nutricional da criança, né, prescrição individual, e aí depois disso ela vai levar para as atividades em grupo. Então, inclusive dá pra gente trabalhar essas duas coisas. Para quem já atende, isso é ótimo, você pode fazer um primeiro atendimento em grupo e formando grupos no seu consultório, grupos de obesidade, grupos de seletividade, grupos simplesmente para ter maior contato com os alimentos, né? Então, eu gosto de fazer esses mix também, quando é possível, ok? E aí, da grande mídia, a principal pontuação, como eu disse, é essa colocação da gente saber que quando tá informando em grandes mídias, em jornais, mídia televisiva, rádios, que a gente não sabe necessariamente onde a nossa voz vai chegar e nem para quem ela vai chegar. Então a gente tem que ter atenção, né, para fazer uma informação que ela seja para o público geral, ok? Bem, esse é um capítulo muito interessante, ele é extenso porque ela vai descrevendo como é que se aplica cada uma das partes. Então eu fiz aqui um resumão para vocês entenderem como funciona, tá bem? Eu vou deixar essa live lá no YouTube salva, vejam, aproveitem esse final de semana para ver as outras e a gente continua, ainda tem um pouquinho do livro, acho que vai dar mais a próxima semana. A gente continua na próxima semana falando aí sobre os programas de educação nutricional, ok? Se você curtiu essa live, envia também para uma colega para que ela possa assistir e a gente espalhe essa mensagem aí para mais gente, tá certo? Um abraço para vocês e tchau, tchau!